Maravilhoso é esse Deus, estamos na sua casa, lugar melhor não há. Gostaria de também um versículo para os irmãos, está em Joel, capítulo 2, versículo 12, e diz assim a palavra do Senhor: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Eles possam se converter, eles possam cada vez mais buscar esse Deus que é misericordioso em nossas vidas, porque Ele nos trouxe até aqui, para que a gente possa render um culto de adoração, um culto de louvor, ao nome desse nosso Santo Deus. Feche os teus olhos, abra a sua fonte. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, com alegria no coração, Senhor, estamos na tua casa, Senhor. Mais uma vez mostrando, Senhor, que não há adversidade que não possa ser vencida, quando colocamos as nossas lutas nas tuas mãos, Senhor. Pois o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso em nossas vidas. E por mais que nós pequemos e erramos, Senhor, o Senhor sempre tem uma palavra, Senhor, para nos abençoar. Sempre tem uma bênção para derramar sobre as nossas vidas, Pai. E estamos na tua casa, Senhor, para te agradecer, Senhor, para exaltar o teu santo nome, Senhor, para dizer ao mundo que servimos a um Deus fiel, para dizer ao mundo que servimos a um Deus de misericórdia em nossas vidas, um Deus que abençoa o teu povo, um Deus que não fecha os seus ouvidos, que estende a sua mão sobre a cabeça daquele que precisa, um Deus que guarda e protege a tua igreja, Senhor. Somos separados, Senhor. Estamos aqui, Senhor, não foi porque a nossa força nos trouxe, Pai, foi porque as tuas mãos poderosas nos tirou até aqui, Senhor. E nós cremos, Senhor, que tantos outros irmãos estão a caminho, Pai, que o Senhor possa abençoar o passo de cada um, Senhor, para que eles possam vir à tua casa, Pai, adorar e bendizer o teu santo nome, Pai. Não há adversidade no mundo que não possamos vencer, Pai, desde que passamos na tua presença, Pai, desde que colocamos o teu nome acima de tudo, Pai. Não é a força do homem que vence as batalhas, Pai, é a força que vem de Deus, Pai. Pai amado, bendito e santo, Senhor, creio que o Senhor está nesta casa hoje, Pai, para abraçar os teus filhos, Pai, aqueles que têm dor, aqueles que choram, aqueles que pranteiam. Está na casa do Pai, não há lugar melhor no mundo, Pai. Aqui é onde vive, Senhor, o médico dos médicos, aquele que pode, Pai, por todas as causas impossíveis, Pai, pois na mão de Deus não há impossível, Senhor. Pai amado, bendito e santo, Pai, agradecemos a oportunidade, Pai, de estarmos no teu lar, Pai, de estarmos num lugar, Pai, separado por ti, Senhor, para ser um local de adoração, Pai. Pai amado, capacita, Senhor, os teus servos, Pai, que aqui farão a tua obra, Senhor. Capacita os obreiros, Pai. Capacita, Senhor, os levitas, Pai, para que os louvores sejam entoados para ti, Senhor. Pois nós cremos, Pai, que uma igreja de louva e de canta, Senhor, o céu se alegra, Pai. O Senhor desce e derrama a bênção sobre a tua igreja, Pai. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Tira o eu de mim, Pai. Pavimenta, Pai, a presença do Espírito Santo, Senhor. Para que o teu agir toque nossas vidas, Senhor. Faz a tua obra nessa igreja, Senhor. Faz a tua obra neste bairro, Pai. Como o Senhor tem tocado o coração, Senhor. O Senhor possa, Pai, levar o teu poder na casa daqueles que estão, Senhor, enfermos, Pai. Enfermos fisicamente, Pai. Mas principalmente espiritualmente, Senhor. Pois muitas doenças sabemos, Senhor, que o espiritual está impedindo que eles tenham cura, Pai. E nós cremos no nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor é um Deus que cura, que liberta. Pai amado, faz a obra, Senhor, no coração das crianças, Pai. Alcança eles, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa capacitar as professoras, Pai, para que elas levem a palavra a essas crianças, Pai. E essas crianças, Pai, cheias do Espírito Santo, Pai, possam chegar também nas suas casas, Pai, levando uma palavra, Senhor, levando louvores nas suas famílias, Pai. Quantas famílias são alcançadas através das crianças, Pai. Pai amado, bendito e santo, Senhor, faz a tua obra, Senhor. Usa, Pai, o pastor como vaso instrumento nas tuas mãos, Senhor, para que a palavra que vem do céu, Senhor, venha, Senhor, cada vez mais nos fortalecer, venha exortar a tua igreja, Pai, venha cada vez mais trazer uma palavra, Senhor, abençoada, Pai, uma palavra de exortação, Pai, uma palavra de despertar, Senhor, para que a tua igreja tenha avivamento, Pai, para que a tua igreja desperte, Senhor, pois a tua palavra fala, Senhor, que o Senhor está por vir, Pai, e esse mundo, Pai, não pertence a nós, Pai, esse mundo jaz
Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, nos preparando, Pai. Nos preparando para irmos para o céu, Pai. Nos preparando, Senhor, para irmos ao teu lado, Senhor. Para estarmos, Senhor, no lugar, Pai, onde não haverá mais morte, onde não haverá dor, Pai, onde não haverá fome, Senhor. Onde estaremos para louvar e glorificar o teu santo nome, Pai. Faz a tua obra, Senhor. Toca as nossas corações, Pai. Que a tua igreja, Pai, possa louvar, Pai. Que a tua igreja possa cantar louvores ao teu nome, Senhor. Nós não estamos aqui para fazer a obra para os homens, e sim para Deus, Pai. Pai amado, receba, Senhor. Receba o louvor, receba a adoração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Pois assim nós oramos, Senhor. Pedimos e desde já te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. E graças Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor.
A amada igreja, assim, a pegar a sua Bíblia e a ver no livro de Isaías, capítulo de número 38. Isaías, capítulo de número 38. Aleluia. Isaías, capítulo de número 38, a partir do versículo de número 1. Isaías, capítulo de número 38, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Isaías 38, Isaías, o próximo de Jeremias. Isaías 38, a partir do versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor nosso. Isaías 38, 1. Isaías capítulo de número 38, versículo de número 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Amém? Feche os teus olhos. Nosso Deus e Senhor nosso Pai, ó Deus, a tua palavra foi lida, e pelo teu poder, graça e misericórdia nós te pedimos, fala conosco, meu Pai, pois nós precisamos ouvir a tua voz. Fala nos nossos corações, meu Pai, pois, meu Pai amado, nós precisamos desse alimento tão precioso que é o alimento espiritual. Vem fortalecer, meu Deus, as nossas vidas. Vem abençoar, meu Deus, a tua amada igreja. Usa, meu Deus, a mim como instrumento e vaso nas tuas mãos. Pois assim, meu Deus, nós oramos, pedimos e desde já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Podem tomar seus devidos assentos. Graças a Deus. Essa palavra de Deus, de qual nós acabamos assim de ler, vai falar da história de um rei, de nome Ezequias. Ezequias nada mais era que filho de Acaz. Seu pai foi um rei que fez tudo que desagradou ao Senhor. Pense numa pessoa que faz as coisas erradas, faz as coisas contrárias à palavra de Deus. Foi um pai
de Ezequias. Acais fez aliança com o rei da Síria. Acais fechou as portas do templo. Acais pegou os utensílios da casa do Senhor e assim queimou incenso com idolatria. Mas a Bíblia diz que o pai de Ezequias, ele teve um reinado pequeno, e não só pequeno, como também ele teve um sepultamento não digno de rei daquela época. E assim veio o seu filho Ezequias. E o que Ezequias fez? Ezequias fez tudo o contrário do que o seu pai tinha feito. Ezequias restabeleceu o culto a Deus, ele chamou os levitas, ele entrou na oração, ele venceu o rei da Síria, Senaqueribe. Ele foi fiel a Deus em todo o seu tempo de reinado, por volta de 25 anos. Mas a Bíblia está dizendo que, mesmo ele sendo obediente e tendo temor a Deus, a palavra está dizendo que ele pegou uma doença mortal, uma doença de morte, uma doença do qual o próprio Senhor envia Isaías, o profeta, e fala para ele: tu pegou uma doença de morte, mas assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque tu não vai morrer, tu vai viver. A Bíblia diz que Isaías sai e Ezequias ele vai falar com Deus. Ele assim vira o rosto para a parede, ele vai orar. A Bíblia diz que ele chora muitíssimo e ele apresenta ao Senhor: Senhor, eu andei com integridade na tua presença, eu fiz o que era reto, o Senhor viu como que estava meu coração. Então, Deus, eu venho falar contigo. E a Bíblia diz que antes que o profeta saia, o Senhor fala para Isaías, volta lá e diz a Ezequias que eu ouvi a sua oração. Não só ouvi, como lhe acrescentarei mais 15 anos de vida, e também irei livrá-lo das mãos do rei da Síria. Ele não vai morrer. E por prova, lhe mostrarei essa prova da cura com o declinar do sol e da escala. Ezequias não era só um rei, era um líder. Era um líder tanto espiritual, como também um líder para conduzir ordem sobre o povo de Deus. E o que eu acho interessante, meditando nessa palavra de como eu estava, o quanto muitas das vezes a gente pode até se apegar em certos tipos de situações e a gente dizer assim: mas Deus, eu tenho feito as coisas perante a Ti. Por que ele fala assim? Mas Senhor, eu tenho andado com inteireza de coração. Eu fui pesquisar, achei legal essa palavra. O que é inteireza de coração? Inteireza de coração é uma pessoa que não tem maldade. É uma pessoa que busca fazer o que é reto e busca fazer o que é correto. E foi assim a vida de Ezequias. Mesmo ele fazendo o que é certo, ele pega uma doença de morte. Isso que é interessante. Mesmo ele temendo a Deus, ele pega uma doença, uma enfermidade, de qual o próprio Senhor fala assim para ele: olha, coloca a tua casa em ordem. Mas a casa não está falando, não é a casa lá que ele morava, nas paredes, não é a casa que está coberta,
e sim a vida dele, pessoal. Porque mesmo sendo obediente, Deus queria mostrar para ele que ele tinha um Deus que estava acima de tudo, no controle de tudo. E no que ele faz isso, ele vira o rosto para a parede. E esse virar o rosto para a parede, esse orar, significa humilhação. Se prostrar diante do Senhor, se humilhar para que Deus venha responder. A Bíblia diz que esse ato chegou até a presença de Deus, e Deus assim responde naquilo que era a sua necessidade, que era estar curando. E essa palavra muitas das vezes ela nos vem para nos tocar o quanto que nós somos pequenos. Porque para ficar doente, para poder colocar a casa de ordem, não basta ser um membro de uma igreja. A palavra de Deus ela é para a igreja. Somos para nós que estamos na presença de Cristo. Para poder Deus fazer a obra, tem que começar mesmo até pelo seu líder, o líder do povo do Senhor. Para Deus ponhar o coração para ver o que está acontecendo, ele começa por aquele que está, sim, vamos falar assim, conduzindo o povo de Deus. Aí eu falo assim, eu fiquei me perguntando, meu Deus, como que Deus é maravilhoso. Às vezes a gente quer se achar, as pessoas, com certeza você conhece, eu conheço pessoas que se acham às vezes melhor do que o outro, que às vezes se acham super disso, super daquilo, mas sempre tem algo para Deus estar trabalhando, sempre tem algo para Deus estar fazendo a obra. E aí onde Deus fala, Ezequias, coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem, porque a doença de qual você teve, ela é para a morte, ela é mortal. E no que ele faz isso nessa humilhação, porque olha só, olha o que esse homem fez, volta um pouquinho para trás, vamos ler. Lá no livro de 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 29. Volta lá atrás, 2 Crônicas, capítulo de número 29. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 29. E diz assim, o versículo de número 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as portas. Também fecharam as portas do cortiço, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, não ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram na espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois os
Senhor os escolheu para estares diante dele, para os servirdes, para seres seus ministros e queimares incensos. Mas aqui está dizendo assim, olha, se você voltar para o 2 Crônicas 28, 26, vai falar da morte de Acais, que era o pai dele, no versículo de número 27, diz assim, ó, descansou Acais com seus pais e o sepultaram na cidade de Jerusalém, porém não puseram o sepulcro dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Ezequias está dizendo assim, olha, os nossos pais fizeram tudo quanto foi de errado diante do Senhor. Fizeram tudo quanto foi errado. Porém, queremos consertar isso para que não possamos ficar escravos do rei da Síria. Escravo de quem? Do inimigo. Um rei que procura fazer tudo o que é correto. O rei que procurou fazer tudo o que foi agradável a Deus. Um rei que olhou para os seus pais lá atrás e falou assim, olha, os nossos pais só fez lambança, só fez atrapalhada, só fez o que foi desagradável a Deus. Não vamos seguir o exemplo deles não. Não vamos seguir o exemplo deles não, porque senão nós iremos ficar escravos dos inimigos. E isso nos mostra o quanto que vale a pena a gente buscar em Deus para que as obras do inimigo não venham prevalecer sobre as nossas vidas. Porque às vezes a pessoa fala assim, o pai de fulano era errado, o fulano tem tudo para ser errado. Não, só se ele não buscar ao Deus vivo. O pai de Cicrano só fez coisa desagradável. Uma certa vez uma pessoa falou assim, o fulano casou, mas eu não sei se o casamento dele vai durar muito, porque o pai dele teve 5 casamentos. Isso é uma coisa do Satanás, isso é uma coisa das trevas, porque diante de Deus não é assim. Diante de Deus não é para herdar maldição. As maldições têm que ser quebradas, as maldições têm que ser destruídas. Por quê? Para que não seja escravo. Ezequias falou assim, meu pai teve um péssimo exemplo. Então, tal que nós lemos aqui, os reis, quando eles morriam, eles tinham honra, eles eram sepultados num lugar separado. E Acais não foi. Acais foi sepultado junto com seus pais, os pais dele, e não junto dos demais reis, de qual ele estava sepultado. De tão desagradável que foi o pai dele. A Bíblia diz que Ezequias abriu o templo. A Bíblia fala depois, na sequência do versículo 29, os levitas purificaram o templo. Ezequias restabelece o culto. Ezequias celebra a Páscoa. Ezequias, com o povo de Deus, ele resiste a Senaqueribe, que é o rei de qual afrontou ao Deus de Ezequias, e assim o exército é destruído, mas ele pega uma doença. E é isso que muitas das vezes a gente não entende. A gente está na igreja, a gente busca o Senhor, e parece que tem certos momentos que tem umas coisas que não dão certo. Às vezes a gente se pergunta, mas o que eu fiz? Eu tenho buscado, eu tenho servido. Diga assim comigo, tem momentos que temos provas nas nossas vidas. Tem momentos que nós temos provas. Tem momentos que nós temos lutas. Mas sabe que esse grande detalhe maravilhoso é Deus querendo fazer uma grande obra. Porque uma pessoa que estava fazendo tudo que era certo diante de Deus, e ela pega uma doença. E daí ela recebe uma visita do profeta, de qual fala assim, coloca a tua casa em ordem.
E às vezes a gente fala assim: não, comigo está tudo certo, está tudo no devido lugar, com a minha vida as coisas estão corretíssimas. E isso vem nos mostrar que nós temos que estar atento todos os dias das nossas vidas. Nós temos que estar atento. Toma muito cuidado com esse negócio de falar assim: olha, eu sou aquela pessoa que, olha, está tudo certo. Você não sei. Não que eu estou falando para você sair reclamando, falando assim: não, está tudo errado, tudo para trás. Não, não. Mas você não vê aqueles momentos que a gente, parece que tem momento que a gente relaxa. Eu sou um ser humano, tem momento que a gente relaxa. E é esse momento que Deus fala: olha, coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua vida em ordem. Ah, Deus, mas eu tenho andado com meu coração em interesse na tua presença. Não, mas alguma coisa falta para que você coloque a tua casa em ordem. Porque a Bíblia está dizendo assim que Ezequias foi para a parede. Ele foi se humilhar. Ele foi chorar. E o ser humano, irmãos, muitas das vezes, como o ser humano é duro de coração. Eu conheço pessoas duras de coração, você também conhece. Tem pessoas que, para se humilhar, eu não estou nem falando de se humilhar para o outro, se humilhar diante de Deus. Mas como é duro, prefere ficar com a doença, prefere ficar com o mal que sobreveio, mas não se humilha. Tem pessoas que ela bate o pé quando ela diz que 8 é 80, 8 é 80, e para ela não muda. Prefere ficar sofrendo. Né? A gente costuma até dizer: tem fulano que tem a cabeça dura. Não é que é cabeça dura. É que a palavra se humilhar parece que não existe. Mesmo diante de Deus, o Criador. Mesmo diante do Senhor, daquele de qual nós confiamos, do qual nós buscamos. Tem pessoas que têm essa cabeça dura. Mas Ezequias falou assim: não, eu sou rei. Se eu estou com a doença de morte, eu preciso me achegar até a Deus. Eu preciso falar com Deus. E o Senhor fala assim: profeta, volta lá. Fala para o rei que eu escutei a sua oração. Não só escutei, como eu curei, vou lhe acrescentar mais anos de vidas, e como também eu vou livrar ele, o rei da Síria. O quanto que Deus pode fazer nas nossas vidas quando a gente faz uma oração sincera diante do Senhor. Porque orar, irmãos, até isso mesmo eu estava falando hoje, orar não é só chegar a dobrar o joelho. Tem oração que Deus não aceita. Tem oração que você vai orar, Deus não vai aceitar. Como assim, pastor? Deus não vai aceitar. Foi o que nós lemos. Hoje pela manhã, o livro de Jó, capítulo 42. Os amigos de Jó oraram e Deus repreendeu eles, falou: a oração de vocês eu não aceito. Eu aceitarei a oração do meu servo Jó. Por quê? Porque vocês fizeram errado. Vocês, conhecendo o que era certo, vocês fizeram errado. E isso muitas das vezes nos falta, irmão. A gente falar assim: peraí, deixa eu ver se está tudo em ordem na minha vida. Porque quando Isaías fala para Ezequias: coloca a tua casa em ordem, ele poderia ter falado assim: não, ó, está tudo em ordem na minha casa. Está lá as mesas no seu devido lugar, o fogão, não, está tudo certo, não tem nada errado. Não tem aquelas vezes que a gente se preocupa mais com as coisas materiais do que com a vida espiritual? Toma muito cuidado com isso. Se você anda preocupado mais com teus afazeres do dia a dia do que a tua vida espiritual, toma muito cuidado. Toma muito cuidado de você falar assim: agora eu estou tranquilo que eu já fiz os meus afazeres, está tudo limpo. Daí a tua vida espiritual e a minha vida espiritual.
Porque o que diz a palavra, nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus. O reino de Deus. Nós temos que buscar primeiramente a presença do Senhor. Mesmo a gente se considerando uma pessoa que dorme na igreja certinho, buscando, nós temos que estar atento com o nosso espiritual. Nós temos que dizer assim: Senhor, me desperta se alguma coisa eu estou fazendo que está te desagradando. Porque tem gente que não se preocupa se está desagradando a Deus. Ela não se preocupa, não. Ela vai fazendo o que dá na cabeça dela, vai fazendo, né, o que vem nos pensamentos. E às vezes as consequências aparecem, mas não acorda, não desperta. E às vezes as consequências vão aprofundando. Porque ele está dizendo assim: Senhor, você conhece o meu coração. Lembra-te, Senhor, eu peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse, fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia fala que ele chorou muitíssimo. Humilhação, irmão. É uma palavra que nós temos que carregar nas nossas vidas. Nós devemos nos humilhar diante de Deus. Quando a gente se exalta demais, toma cuidado. Quando a gente se acha o melhor dos melhores, quando a gente pisa nos outros, porque tem pessoas que gostam de pisar nos outros. Sabe aquelas pessoas que pisam mesmo por maltratar? Tem gente que até fala assim: eu piso porque eu sou assim. É perigoso esse tipo de gente. Eu faço acepção de pessoa, eu gosto dessa pessoa, mas não gosto daquela. Deus não é assim. Tem pessoas que fazem acepção de pessoas. E líderes, pessoas que se determinam a ser líderes, ele faz acepção de pessoas. Algumas pessoas ele fala, outras ele não fala. Algumas pessoas respondem, outras não respondem. O que é isso? É um coração duro. E o que dizer que ele está falando assim? O Senhor me conhece, Senhor. Você conhece a minha vida. Você sabe como que eu andei. Você sabe que eu não fui seguir os passos do meu pai. Eu fui fazer o que era agradável a ti. É outra coisa que nos ensina muito. Às vezes a gente quer agradar os outros, esquecemos que primeiramente nós temos que agradar a Deus. Às vezes a gente se preocupa muito em agradar as pessoas. Isso é um perigo demais, irmãos. Eu tenho que me preocupar em agradar a minha esposa. Estou errado. Primeiramente eu tenho que me preocupar para agradar a Deus. Não é minha esposa, não é o marido, não é os filhos que está acima de Deus. É Deus que está acima de tudo. E às vezes a gente tem essa preocupação. Será que eu estou agradando fulano? Será que eu estou agradando Beltrano? E a Bíblia fala assim, que Ezequias falou assim: Deus, o Senhor me conhece. O Senhor sabe como é que eu peguei a situação do qual meu pai deixou. Abri as portas, chamei os sacerdotes, levitas, e fui a cultuar a ti. Mas mesmo assim ele pega essa doença mortal. E assim Deus acrescenta anos na vida de Ezequias. Acrescenta e traz livramentos. Nós passamos por um momento assim, irmãos. Nós passamos por um momento que é só misericórdia de Deus nas nossas vidas. De repente eu estou passando por isso, de repente você está passando. Mas sabe por que às vezes Deus não age? Por causa da dureza do coração. Sabe muitas das vezes que você ora, que eu oro e Deus não responde, porque o coração se encontra duro. Aquele coração de pedra. E às vezes fala assim: mas eu estou orando e cadê Deus para me responder? Você está orando e está se humilhando? Você está orando e está dizendo para Deus: Deus, faz a tua obra na minha vida, quebra dentro de mim o que está desagradando a ti. Será que nós estamos falando isso com Deus? Ou será que quando eu já entro na presença de Deus, já me entro daquele jeito, né, se exaltando? Não, irmão. Humilhação. Foi isso que Ezequias fez. Ele se humilhou.
Diga comigo, tem momentos que eu preciso me humilhar. Tem momentos. Não, mas eu sou, não. O meu pai nunca se humilhou para ninguém. Meu avô nunca se humilhou para ninguém. Deus não quer saber do teu pai, não quer saber do teu avô. Deus quer saber de você. Deus não quer saber de mim. Não quer saber se meu pai que é nordestino, que é bravo, ele não quer saber. Para Deus não interessa, não. Se foi na guerra e participou da guerra, não quer saber disso, não. Deus quer saber do pessoal. Porque meu pai é ignorante. Deus não quer saber disso, não. Deus quer saber o que eu estou fazendo para agradar a Ele. E foi isso que Ezequias fez. Ezequias falou: Deus, eu peguei essa doença. E olha que não é uma doencinha qualquer, foi uma doença de morte. Mas quando ele se humilha, mas quando ele volta, lá em Isaías, lá no nosso texto nós lemos. Isaías 38, 2. Isaías 38, 2 diz assim: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então ouviu a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração, ouvi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, a teus 15 anos. Esse versículo de número 5, o Deus fala para Isaías, ele dá uma referência boa para Ezequias: eu ouvi a tua oração. O Deus de Davi, teu pai. Por que ele falou Davi, teu pai? Porque Deus estava mostrando o lado bom. O lado bom para ele, porque na verdade o pai dele era Acaz. Mas por que ele falou Davi? Porque Acaz fez o que foi desagradável. E Ezequias, sendo da aliança, da linhagem de Davi, Deus trouxe referência boa para ele. É isso que nós temos que buscar. Referências agradáveis ao Senhor. Mas hoje tem pessoas buscando referência em cada tipo de gente, irmãos. Hoje tem pessoas na igreja que buscam referência nas pessoas que são do mundo. Isso é um perigo. A pessoa do mundo é inteligente. A pessoa do mundo é uma pessoa inteligente, queria ser inteligente igual ela. Toma cuidado, que a inteligência do mundo para nada, para Deus serve. Não serve para nada. Pessoa admiro ela. Não, irmãos. Mas porque na igreja tem umas pessoas que desapontam. Tem em todo lugar. Em todo lugar tem pessoas que desapontam. Em todo lugar tem pessoas que decepcionam. Mas tem um que nunca decepcionou e vai decepcionar: Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. E disse: Deus nunca vai decepcionar. E quando ele diz assim: põe óleo em tua casa, porque morrerás e não viverás, isso que é o mais interessante. Hoje quantos muito estão com a casa bagunçada. Quando eu falo é o espiritual. Está bagunça, não está morto, está andando, está caminhando, está falando, às vezes está até dando a paz do Senhor para você, mas anda morto espiritualmente. Não despertou, não acordou. Está na igreja, mas anda morto espiritual, irmão. Fala que está buscando a Deus, mas espiritualmente está morto. Isso que é o perigo. Às vezes a igreja não desperta para isso. Diga comigo: eu preciso colocar minha casa em ordem.
É o nosso coração. Você está pensando, minha casa, eu saí de casa, ficou tudo bagunçado lá em casa. Panela jogada, roupa jogada. Não é essa casa não, irmão. Isso aqui, é isso aqui que nós temos que colocar em ordem todos os dias na presença de Deus. As nossas atitudes, que nós temos que ver se está agradando ao Senhor. Acaso, mesmo fazendo o que era agradável a Deus, Deus assim o apresentou e falou para ele: a tua enfermidade de morte, mas põe a tua casa em ordem, porque tu não vai morrer não. E o que ele fez? Ele foi orar, ele foi chorar, ele foi se humilhar. Que possamos trazer essa palavra para as nossas vidas. Eu preciso colocar minha casa em ordem. Eu preciso. Porque tem dia que parece que está tudo bagunçado. Parece que a vida espiritual tem dia que as coisas estão tudo fora do lugar. E Deus está nos despertando nessa noite. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua vida espiritual em ordem. Coloca. Não sou eu que vai falar, é Deus que está falando em cada coração nosso. Coloca a tua casa em ordem. Você pode até estar falando aí, mas eu oro, mas eu busco. Mas como que está a tua vida espiritual? Está tudo certo? Está em ordem? Que a palavra fala. Porque senão a gente morre. E senão a gente não vive. A gente prova da morte. O que é a morte, irmão? É a perdição da vida eterna. E quem está na presença de Deus espera o quê? A vida e vida com abundância. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos fazer essa oração de gratidão ao Senhor, assim como fez Ezequias. A Bíblia diz que ele orou e Deus ouviu a sua oração e as lágrimas. E Deus acrescentou na vida dele 15 anos. Então fala com Deus nesse momento. Faz essa oração diante desse Deus poderoso, porque Deus ele quer acrescentar. Deus ele não quer tirar das nossas vidas, ele quer acrescentar. Porque o que Ezequias fez foi um ato de humilhação. Então, assim, com os teus olhos fechados, vai falando com esse Deus maravilhoso. Porque o Senhor quer te ver vivo. Deus não quer te ver morto. Esse espírito de abatimento, esse espírito de tristeza, esse espírito de desânimo, esse espírito de derrotado, esse espírito de fracassado, repreende ele em nome de Jesus Cristo e toma posse do Espírito Santo. Esse espírito de reclamação, de murmuração, esse espírito da fraqueza, esse espírito das trevas, Deus nos fala nessa noite: coloca a tua casa em ordem, para que esse espírito imundo possa bater em retirada. Fala com Deus nesta noite, fala com Deus neste momento, e creia no nome de Jesus Cristo, creia no nome desse Deus poderoso, que o Senhor quer acrescentar na tua vida. Deus ele quer acrescentar paz, Deus ele acrescenta saúde, Deus ele acrescenta vida e vida em abundância. Deus ele te livra dos inimigos, Deus ele te livra dos laços das trevas e de Satanás, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aqui está, meu Deus, a tua igreja, aqui está o teu povo, meu Pai.
do qual te busca, meu Deus, te adora, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, não deixe essa palavra voltar vazia, meu Pai, mas que ela possa ter efeitos gloriosos, meu Pai, sobre a vida do teu povo. Desperta, meu Pai, o teu povo espiritualmente, meu Deus. Desperta, meu Pai amado, para te buscar a cada dia mais e mais. O Senhor conhece, meu Deus, os nossos corações, o Senhor conhece as nossas atitudes. Faz a tua obra, meu Pai. Às vezes, meu Pai amado, a gente fica acomodado, meu Deus. A gente fica acomodado porque a gente fala assim: está tudo certo, está tudo bem, está tudo tranquilo, mas nós temos um inimigo, meu Pai, que tem trabalhado, e o Senhor quer nos dar livramento, meu Pai. Foi assim que o Senhor fez na vida de Ezequias. O Senhor não só acrescentou dias, mas também como o Senhor livrou das mãos dos inimigos. Livra esse homem, meu Pai, livra essa mulher, livra essa casa das mãos dos inimigos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. E assim com os teus olhos fechados. E assim com a mão no teu coração. Fala com Deus, se apresenta-te a Deus. Deus, Ele conhece a tua vida. Deus, Ele sabe o que você tem que colocar em ordem. Às vezes Deus está querendo que você coloque os teus pensamentos em ordem. Deus está querendo que você coloque as tuas atitudes em ordem. Deus está querendo que você coloque as tuas palavras em ordem. A tua língua, os teus passos, os teus olhos. Deus está querendo que você coloque em ordem. Porque se você não colocar, você morrerás. Mas Deus, Ele quer que as nossas vidas estejam em ordem na presença desse Deus maravilhoso. Assim com os teus olhos fechados, assim com a mão no teu coração, se humilha diante de Deus, porque Deus, Ele é poderoso, digno de ser adorado, digno de ser glorificado e exaltado. Oh Deus maravilhoso, nós te adoramos, meu Pai, nós te glorificamos. Diga assim comigo, em nome de Jesus Cristo, que eu possa colocar a minha vida em ordem diante de Deus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra vem nos despertar, porque o que Deus tem para acrescentar nas nossas vidas a cada dia, Ele quer acrescentar bênçãos sem medidas. Amém? Erga as mãos para os céus. Nosso Deus e Pai, despede o teu povo em paz para os seus lares, debaixo da tua segurança e das tuas mãos. Nos dás, meu Deus, uma semana de bênção, de paz e de vitória. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença gloriosa do Espírito Santo e as doces e belas consolações estejam com toda a tua igreja e todos aqueles que creem que vão comigo. Vamos aplaudir nosso Deus.